Fala galera do canal, vamos para mais um vídeo, dessa vez as reações da mídia esportiva à mais nova declaração do Abel Ferreira. Ele deu coletiva aí na última partida contra o Fortaleza, falou da final da Libertadores, teve nota do Palmeiras. Então realmente a briga de bastidores entre Flamengo e Palmeiras está ganhando mais forma e o treinador do Palmeiras faz questão de alimentar esse problema, né? Então se você quer saber mais sobre esse assunto, não esquece de ficar até o final do vídeo, deixar seu like, se inscrever no canal, que aqui tem bastante notícia do Flamengo. E lembrando que durante o vídeo vai aparecer alguns links para produtos exclusivos do Flamengo. Se você tiver interesse em comprar, acessa lá e fica à vontade. Vamos pro conteúdo. É reflexo disso. Ô Mauro, 3-0, a parada tá resolvida e o passou meio, assim, vamos dizer, só tangenciando uma outra questão importante no Palmeiras. O Paulinho, ele não jogou de novo e não vai jogar de novo no meio da semana. São 10 meses que ele tá parado só dessa segunda tentativa aí, o que é horrível, né, para um jogador, lamentável para ele. Clebinho, por favor, manda um áudio aí, explicando como foi que você conseguiu comprar esse Renzami pelo site. Mas ficou meio... Talvez o Palmeiras pudesse emitir uma nota oficial para dar uma satisfação ao seu torcedor a respeito do investimento de 18 milhões de euros, mais 2 atletas, num jogador muito bom, mas que não joga, né? Isso valeria uma nota oficial. Atenção, torcedor, a situação dele é essa, a contusão é essa, o problema agora é esse, ele não joga por isso, né? E, enfim, seria bem mais... Aí seria uma nota, pelo menos... com algum conteúdo que preste, né? Alguma Porque informação o resto é tudo... A única coisa que eu posso fazer é não falar sobre isso para tentar dar minha colaboração, sabe? Quanto mais se fala sobre essa gente, sobre essas pessoas, essas notas e essas bobagens, a gente está dando o que eles querem. Paulinho, Arnaldo, e espanholização, que chama, né? Bom, Paulinho, de fato, eu acho que tem uma questão que vai além são as sequelas da fratura por estresse, né? Ele não consegue atuar em continuidade. Primeiro, alegou-se um problema no tornozelo, depois o Abel ontem falou de uma questão muscular, então ele é um calvário, ele não consegue ter sequência mínima de jogos. Jogou outro dia pouco mais de 1 hora e sentiu, e o Palmeiras está em frente tripla. Esses jogos contra o Fortaleza, espécie de jogos treinos, seria descrever o que acontece entre Real Madrid e Barcelona, é exatamente como a gente vê entre Flamengo e Palmeiras fora de campo também. É um de olho em cada passo do outro, inclusive quando tem uns terceiros envolvidos, como é o caso do Vitória desta vez. E o Abel falou que da outra vez era o São Paulo, lá do Ramon Abate Abel. Real Madrid e Barcelona é idêntico. É pressão na escala, nos tribunais, na organização do torneio, na logística, no intervalo entre os jogos. A convicção na Espanha passa a ser a mesma no Brasil, que o futebol também se ganha fora de campo. Esse é o recado. E o Abel praticamente repete isso com outras palavras na coletiva, mais uma coletiva pós-jogo, né? Quando eu falava que o Palmeiras tinha um método, e eu acho que o Palmeiras sempre teve um método com Leila, Abel e Anderson, de prestar atenção em todos os detalhes que cercam o jogo, não só no jogo praticado, ele agora tem um adversário que também tem esse método, que é o Flamengo, do Boto e do Bap. E é uma coisa insuportável. Eles, de fato, a informação, isso não é uma opinião, né? A informação é que o Palmeiras entende que, o Palmeiras, cúpula, entende que o ano passado ele também perdeu fora de campo, e não só dentro de campo. E ele mudou. Até com situação. Mudou esse ano. As notas do Palmeiras estão modificadas, ilustradas, preventivas. E acho que nessa situação, essa briga atual, ela só não está assim, irresistível, usando aspas aqui, porque o Flamengo está com muitos problemas internos no seu jogo, na sua discussão de jogo, nas suas atuações, nas suas eliminações e tudo mais. Fossem os dois adversários em todas as competições atuando no mesmo nível, cara, isso ia ter níveis insuportáveis. Como não existe comando no futebol brasileiro, assim como é no espanhol, eles continuam guerreando. E às vezes tem um terceiro que fica
aí de bobo, como é o Vitória, como foi o São Paulo. Eles ficam no meio do caminho ali, né? Também colocando as suas notas. O Vitória também publicou notas, mas ficam meio em segundo plano. E, de fato, essa situação, eu acho que ela tende a continuar a permanecer até o final do ano. Eu só, em relação às entrevistas do Abel, quando ele tenta passar pela história do futebol brasileiro, evocar exemplos do passado, quando ele ainda não trabalhava aqui, ele se equivoca muito, né? E ele, mais uma vez, tentou falar isso quando o Palmeiras foi para a segunda divisão lá atrás e tal, como se tudo na vida dos Palmeiras fosse cristalina e na vida dos outros fosse super nebulosa, né? Isso, eu acho que ele sempre se equivoca nesse aspecto. E se a gente for falar em asterisco, várias das situações que o Abel viveu no Palmeiras também podem ser colocados asteriscos aqui e acolá. De novo, ele não perdeu a final da Libertadores por conta do Pulgar. Ele perdeu porque o time dele não deu um chute a gol. Ele não perdeu o Brasileiro do ano passado pelo Wilton Pereira Sampaio. Ele perdeu porque o time dele fez uma reta final medíocre. E essa situação de justificar com o externo, a arbitragem ou a confederação, trabalhos ruins, ela não convence. Ela só serve para a bolha, para a comunidade. Nós não vamos entrar nessa, nem quando o Abel falar e nem quando o Boto falar. Fique tranquilo. Só frisar que o famoso lance do Pulgar acontece aos 30 minutos de jogo. Com a bola parada, inclusive, né? Aos 13, Rafael Veiga dá uma entrada violentíssima no Carrascal, também passivo de expulsão, e não acontece nada. Quer dizer, a venda de narrativas que não traduzem a realidade, como se fôssemos todos bobos ou desmemoriados, é uma coisa realmente muito curiosa. E lembrando que o Palmeiras abandonou o Campeonato Brasileiro praticamente na sua reta final, prometendo à sua comissão técnica um desempenho melhor na final da Libertadores, que aconteceu, o Arnaldo falou, não finalizou uma vez sequer. As notas são insuportáveis, essas coletivas são um saco, eu não vejo essas coletivas, não perco um segundo da minha vida, nem sei o que foi dito, não me interessa, não quero saber, não tem menor interesse, não me acrescenta nada ao meu trabalho e a mim como pessoa, menos ainda. Gosto de ouvir pessoas que têm algo a dizer, mas distorcer a realidade não, né? Porque assim, as coisas, cara, se compra qualquer narrativa hoje, coisa mais chata. Por que não se fala do jogo? Fala mais do jogo, cara, sabe? O técnico tem que falar do jogo. Tem que falar do jogo e tem que responder pergunta, não fazer pergunta a repórter. Aliás, no meio de semana o repórter foi muito bem, né? Não, o que você acha? Não, eu não estou aqui para responder, eu estou aqui para perguntar. Esse é o papel, que é um artifício usado por muitos para tentar criar ali uma confusão e tal, não ter que responder aquilo que é perguntado. Muito comum isso. Agora, o Juca e Trajano, o Palmeiras encaminhou a classificação, jogando bem ontem contra o Fortaleza, fraco Fortaleza, mas jogou bem. Na Libertadores, ele tem um... Aconteceu. Você acha que o Palmeiras é beneficiado, Cicinho? Você consegue ver essa história toda? Porque o Palmeiras diz que o Flamengo é beneficiado, o Flamengo diz que o Palmeiras é beneficiado. Eles não se entendem e fica esse assunto toda hora. E essa grande rivalidade do nosso país, né? Hoje a grande rivalidade é Palmeiras e Flamengo em todos os quesitos, de time e de dinheiro também, né? E também entra a questão do ego. Acredito até eu que a Leila Pereira menos, né? Até porque ela é uma pessoa aí que já demonstrou muitas vezes sabedoria em negociações, enquanto a diretoria do Flamengo, às vezes, quando está tudo tranquilo, quer aparecer. Mas assim, são duas equipes gigantescas. Tem beneficiado o Palmeiras? Sim. Como tem prejudicado o Palmeiras? Sim. É difícil falar nessa questão de má intenção, de ser mal intencionado, porque a nossa arbitragem é muito ruim. Né? A nossa arbitragem, ela fica a desejar, são lances assim que você não acredita que o árbitro deu aquela falta, cartões assim, sem critérios. Então, sabe o que é pior, Cicinho? Que o lance mais reclamado pelo Palmeiras nos últimos tempos, e o Abel fala recorrentemente sobre isso, é a não expulsão do Pulgar na decisão da Libertadores, e a arbitragem não era brasileira. A arbitragem era sul-americana. Então, o que é pior é que a arbitragem ela é ruim em todo lugar, Ronaldão. Hoje, isso está constatado. E na Copa do Mundo tiraram o cartão vermelho, né? Tem essa também. A verdade é uma só, né? E o Klaus é que deu o cartão vermelho, então, hein? Rafael Klaus. Acabou no centro do furacão aí. A verdade é uma só. O troféu
da Argentina, vai para quem? Para o Flamengo? Vai para o Palmeiras? Porque são beneficiados. A verdade é essa. Se você for ver aí... Os dois? Se você... Os dois. Quando é na dúvida, ou é para o Palmeiras ou é para o Flamengo. É só você ver as decisões do VAR, as decisões em campo. Quando é sempre na dúvida, é para o Palmeiras. Então, quando é na dúvida, é para o Flamengo. Grande. Quando tem esse encontro, eles brigam até para colocar o árbitro, o VAR. É uma loucura, Cici. Então, o troféu da Argentina vai para quem? Mas vamos lá. Eu não sei para quem vai. O caso, vamos analisar também a questão do futebol. Hoje os times, time grande como o time considerado pequeno, nenhum treinador ele perde o jogo. É sempre a culpa do árbitro. E não é? Então custa os treinadores chegar também na coletiva. Olha essa régua que traçaram aí. Cadê aquele impedimento? É que na Copa do Brasil não tem esse impedimento semiautomático. Mas dá uma olhada nessa régua que traçaram aí. Tem jogos que é escancarado o erro da arbitragem. Mas assim, custa o treinador chegar e falar assim, ó, a equipe adversária foi melhor que a minha, hoje erramos, teve a questão da interferência da arbitragem. Até então, falam assim, sim, mas depois falam da arbitragem. Exatamente. Então nenhum treinador ele erra. O Abel, por exemplo, é um treinador gigantesco, mas tem momento que ele substitui errado. Que nem o Fernando Diniz. Tem momento que substitui. Né? Contra o Inter, o Fernando Diniz substituiu errado. Agora, por que o Corinthians quer falar de arbitragem? Porque fala que o time jogou mal. Porque querem jogar pra torcida. Exatamente. Porque assim, ó, quando você não faz a sua parte em campo, qual é o subterfúgio? É o desvio de foco, trazem outras coisas. Aí vão lá e antes do treinador falar, faz um pronunciamento, enfim. Mas esse é assunto para depois. E esses foram os comentários da mídia esportiva referente à mais nova polêmica relacionada a Palmeiras e Flamengo. E eu acho que é um tema que a gente ainda vai discutir um pouco, até que se fique distante, né, dessas situações. Ainda vai ter julgamento no STJD. Eles, inclusive, reclamaram que o STJD fez uma notificação para o Palmeiras, né? E a gente entende que se o STJD fez é porque ele também concorda que houve um erro na partida contra o Vitória, né, na avaliação da expulsão do Maurício. E isso vai ser julgado. E esses foram os comentários da mídia esportiva falando sobre a mais nova polêmica entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores, né? E esse comentário infeliz do Abel Ferreira trazendo de volta a final da Libertadores, onde a arbitragem era de fora do país, não era uma arbitragem brasileira, né? Que estava debaixo, né, da CBF, né, como órgão fiscalizador. Então misturou as coisas, falou sobre rebaixamento do Palmeiras, que o Palmeiras já foi injustiçado em relação à arbitragem. Então ele realmente tem uma postura muito estranha, né, para um treinador. Eu acho que o Palmeiras ele começou errado, né, em relação às notas, e permitir que o treinador fale dessa forma torna a situação ainda mais vergonhosa. E eu acho que sim, o Palmeiras ele tem sido favorecido e eles não conseguem admitir, né? Eu entendo que no futebol admitir isso é algo que é complicado, mas o silêncio é suficiente para a gente entender que é isso mesmo, né? Mas o Abel Ferreira ele tem uma postura realmente negativa em relação a aceitar que o Palmeiras também é favorecido durante o campeonato. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês nos comentários. Vocês acham que realmente o Abel Ferreira tem alguma razão no que diz? Realmente o problema só é a arbitragem que é ruim? Ou realmente ele está totalmente equivocado e a arbitragem ela é influenciada, né, pelos bastidores aí dos clubes brasileiros? Então deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E até a próxima.